E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico. Deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Nos últimos dias, muitos de vocês me recomendaram esse vídeo aqui do Engeek pra reagir. O vídeo se chama Cultura Woke versus Nerdolas. Ainda não assisti, então vamos ver em primeira mão o que o cara falou nesse vídeo pra deixar vocês tão interessados em uma reação minha. Vamos lá. Ai, a lacração. Buongiorno, Pedro. A cultura woke tá tirando o sono de todos os homo sapiens residentes nessa bola azul. Mas o que diabos é cultura woke? Do grego, wokuzitos, do latim, frescuriza, do estadunidense, woke culture e do brasileiro, lacração. Surgiu como um movimento que tinha uma boa intenção no início e, por fim, se tornou algo bem paia. Como qualquer movimento depois de adicionar o fator tempo, dinheiro e adolescente desempregado. Isso ficou tão grande que começou a gerar um incômodo em muita gente. Afinal, Ele tem uma pegada mais engraçadinha. Então... você ia assistir o seu personagem favorito e ele estava totalmente diferente. As mulheres ganharam a força do Thor e o Thor virou fã do RPG do Selbit. A esquerda defendeu, pois isso reafirma o posicionamento dela, e a direita ficou pistola, pois assistiu o Predador que acabou com um urso e o Arnold Schwarzenegger no soco, mas perdeu pra uma menina que pesa menos de 2 cestas básicas. Com isso, a esquerda começou a chamar quem reclama disso de nerdolas, nerds conservadores, que querem que a sua única fonte de entretenimento não vire um programa da Fátima Bernardes, onde chamam duas pessoas do mesmo posicionamento para concordar sobre o mesmo assunto. Porém, como toda contracultura, acaba extrapolando ao ponto de chamar tudo de lacração. Apareceu uma mulher em cena? Lacração. Apareceu alguém com um pouco mais de melanina? Lacração. Oh meu Deus, apareceu alguém que não é estadunidense. Eu sei que você... Isso aqui, tá? Mesmo, não sei se ele tá atribuindo aos nerdolas mesmo ou não, mas isso aqui, por si só, já é um dos efeitos negativos da cultura woke, do identitarismo. Que é exatamente criar esse fenômeno. Que antes ninguém se importava com as minorias em tela. Ninguém, não se importavam. Não se importavam. Ninguém ficava incomodado porque assistia Todo Mundo Odeia o Chris, o Maluco no Pedaço, e pensava, nossa, só tem negro em cena. Ninguém, não acontecia. Hoje em dia começou a acontecer. Por quê? Porque as pessoas também já sabem que, provavelmente, se você tá vendo uma obra ali recheada de minorias com papel de destaque, deve ser porque a obra vai ser lacradora. Não porque é problemático simplesmente você ter um negro ou uma mulher se destacando. Nunca foi, nunca foi. Então, não vou dizer nunca, mas assim, pra toda essa geração que reclama disso, não era. Até pouquíssimo tempo atrás não era. Por mais que eles queiram negar, a verdade é essa, não era. Não era um problema até pouco tempo. E passou a ser justamente por causa da cultura woke. Eles fizeram com que as minorias carregassem esse estigma negativo quando estão recebendo muito destaque numa série. Porque a gente sabe que tem fortes chances daquilo estar sendo feito de maneira forçada para empurrar uma agenda de esquerda. Então esse fenômeno acontece? Acontece. Mas é culpa da cultura woke também. Por isso que eu digo que, no fim das contas, essas lutas, elas só pioram, elas agravam os problemas que elas dizem combater. Você conhece um influencer assim? Coloca aqui nos comentários pra gerar uma treta. E se você faz isso, olha, me desculpe o palavrão pesado, mas você é um bobão. No fim, você vira estereótipo e acaba dando razão pra zoeira que fazem com você. Lacração em Homem-Aranha através do Aranhaverso já é um fato. Esse aqui é o máximo de argumento que ele vai apresentar pelo jeito, né? Falar que não tem, então se você tá reclamando é loucura. E é engraçado porque às vezes as pessoas pelo menos admitem que sim, o negócio já tá completamente tomado. Inclusive hoje eu vi no Twitter o Elon Musk compartilhando. Deixa eu mostrar. Ó, Homem-Aranha, que beleza, é da Sony, mas tá ali assim com a Disney, né? Aqui, ó. O Elon Musk acabou de compartilhar isso aqui. Uma fonte anônima acabou de me enviar isso aqui da Disney. É obrigatório. Racismo institucionalizado e sexismo. O cara mandou algumas obrigatoriedades que a Disney impõe, não só na produção do seu conteúdo, mas como no quadro da empresa em geral também. E aí se você vai ler, né, o que tem como uma imposição da empresa, você vai ver que basicamente eles obrigam a que tenha algum tipo de lacração em toda a obra mesmo. Tem que ter. Se não tiver, não passa pelas imposições da empresa. Sei lá, no máximo algumas obras vão conseguir meio que burlar isso aqui. Mas aí vem algumas pessoas que querem comentar sobre a lacração e falam que, vocês estão exagerando vendo lacração em tudo. Assim, talvez meio que tenha lacração em tudo quando a gente tá falando de entretenimento hoje em dia. Pelo menos algumas empresas a gente pode apostar que vai vir lacrada na obra sim. E tem lacração em Aranhaverso. Novamente, há poucos dias eu também vi algumas coisas sobre Aranhaverso que confirmam isso. Um dos diretores... Eu tenho que fazer um vídeo falando sobre isso aqui. Um dos diretores... Era diretor? Deixa eu pegar aqui pra não cometer uma imprecisão. Foram duas coisas recentes sobre esse Aranhaverso que eu vi. A primeira era o criador daquele espetacular Spider-Man falando numa entrevista que o espetacular Spider-Man do desenho, da animação que aparece no Aranhaverso não é o personagem que ele criou. É muito parecido, mas não é. Porque o personagem que ele criou não faria aquilo, de se comportar como um NPC, ficar do lado do Miguel O'Hara e lutar pra impedir que o Miles salvasse o próprio pai.
O Aranha que ele criou, que ele construiu, com as bases que os Homens-Aranhas deveriam ter, não é aquele que aparece no filme. Ou seja, o criador de uma das melhores séries do Homem-Aranha basicamente falou que os Homens-Aranhas representados no Aranhaverso são completamente deturpados e descaracterizados e não representam a essência do personagem, tá? Óbvio que ele não falou dessa maneira, mas fica claríssimo na entrevista dele que ele tá dizendo isso. O Homem-Aranha dele jamais se comportaria como se comportou naquele filme, que foi basicamente o comportamento de 99% dos Homens-Aranhas que apareceram. E além disso, ó, os diretores admitiram que o filme foi feito sim pra alfinetar / irritar pessoas que criticaram o Miles, que tem críticas ao Miles. Basicamente, eles quiseram enfiar na cara das pessoas, aquelas que são mais críticas ao Miles, e a expressão que eles usam é realmente enfiar na cara, sticking in. Eles queriam, então, esfregar na cara das pessoas que o Homem-Aranha é um personagem que pertence a todo mundo. E então, todo mundo deveria ser representado por ele. E aí, eles falaram que toda essa ideia de canon, de regras e de quem pode ser o Homem-Aranha foi feito pensando pra passar essa mensagem. E esses comentários são feitos criticando a mentalidade dos fãs que não aceitam e que criticam o Miles como Homem-Aranha. Então, enfim, tem mais algumas coisas, mas mais uma vez você consegue perceber nas declarações dos criadores, de pessoas envolvidas, dos bastidores, dos dois lados nesse caso, inclusive, né? Tanto os responsáveis pelo Aranhaverso falando que sim, que eles quiseram passar algumas mensagens e dar algumas alfinetadas, né, esfregar coisas na cara dos críticos do Miles, quanto o cara que criou uma versão que é exaltada, aclamada como uma das mais fiéis do Homem-Aranha, uma das que mais respeitou a essência do personagem, falando que o personagem dele que aparece no filme não é o Homem-Aranha mesmo, porque aquele Homem-Aranha não respeita a essência do personagem. Aí o cara simplesmente reduz isso a tipo, quem tá falando que tem lacração no Aranhaverso é só bobo. Então tá, né? O que eu vou falar? Bom, vamos seguir. Vale a pena jogar Homem-Aranha, Miles Morales. O jogo é bom, mas aí Homem-Aranha, porra, do nada é preto. Aí já lacrou. Porra, aí tem a menina que fala em libras. Porra, o Venom é preto, é o Neifu. Aí tem um casal que se beija de mulher. Já não gostei. E você vai falar que o Long Gameplay tá errado. Ele tá estereotipando a galera que realmente é preconceituosa. E sim, elas existem pra cacete. Vira e mexe, eu tenho que apagar nos comentários onde a pessoa... Ele tá errado, porque os argumentos da galera que criticou o jogo e falou que ele é lacrador não foram esses. Não foram esses. Simplesmente não foram. Estão falando aqui que não é o Luan Gameplay. Eu não sei, não conheço, não estou familiarizado. Isso aí é por conta do chat, estão falando que não é o Luan Gameplay de verdade. Mas independente de quem é, tá errado. Porque não foram esses argumentos. Mas eu não vou, nesse vídeo, explicar mais uma vez, né? Porque tem vídeos de horas comentando o jogo e mostrando todas as forçações que colocaram no roteiro, que são sim, obviamente, motivadas por pauta woke. Ela começa a dar a opinião dela e termina ensinando um tutorial pra exterminar uma galera aí que gosta de arco-íris. Nesse vídeo eu vou alfinetar todo mundo. Só se lembre que é saudável que você discorde de mim em alguns pontos. Isso significa que você tem senso crítico, então já deixa o like. Só não Que bom, ainda bem, porque já estamos discordando. precisa me tornar o vilão da sua historinha. Ah, mas você me ofendeu, então vou deixar de seguir. Ah, meu amigo, vai dar meia hora de bunda. Você que for influencer que tá nessa área ou Vixe, foi meio homofóbico nesse comentário, hein? reagindo ao meu vídeo, não queira me taxar de nada antes de ver o vídeo todo. A gente sabe que parte do público já faz isso, tanto que muitos criadores de conteúdo ficam presos por pressão do próprio público, tanto de esquerda quanto de direita. Fale algo fora do que você estabeleceu pra ver se você não leva um hate fudido. Apesar de eu ser mais à direita, eu vou me manter fiel aos meus princípios, mesmo que isso custe seguidores de ambos os lados. Vocês querem um influencer autêntico ou um bananão que só fala o que o público quer ouvir? Eu já imagino a resposta. Então eu vou ser autêntico, mas vou continuar com um bananão. Dito isso, que comece a balbúrdia. Tem uma galera que faz questão de afirmar que cultura woke não existe, sendo que existe literalmente outro pessoal que se identifica como woke. A diferença é que atualmente esse termo é pejorativo. Pra muita gente é mais tranquilo xingar a mãe dela do que chamar de woke. A prova mais clara que existe uma cultura ou fomenta a militância progressista é que virou sátira no South Park. Esse desenho gostoso é um termômetro pra muita coisa errada no nosso mundo, pois eles zoam de tudo, até Maomé. Sim, eles são meio loucos. Na sua última animação eles retratam o Lacraverso, onde expõem o interesse de empresas como a Disney de, antes de se preocupar com a história, eles se preocupam em militar descaradamente, mesmo que prejudique a obra. Não perdoaram nem a presidente da Lucasfilmes, Kathleen Kennedy. Eu já falei que não existe isso de executivos da Disney substituírem quem você ama por mulheres não padrão reclamando do patriarcado. Você já tá bem grandinho. Eu só não vou falar de todas as críticas dele, pois muito disso já estará no meu vídeo. O fato é, existe sim um incentivo a uma vertente política de esquerda e chamam isso de cultura woke. Se você se incomodou com os fatos, eu sinto muito. A realidade nem sempre é agradável, muchacho. Fique até o fim desse vídeo que terão algumas informações tão pesadas que eu posso tomar um processo pelas coisas que eu vou expor. Dessa vez eu não tô zoando. A galera pra Frentex deve estar xingando até a minha terceira geração que nem nasceu ainda, ao invés de rebater os argumentos e fatos que eu estou apresentando. Esse de longe é o maior problema da esquerda. Tentar te taxar de algo e não entender que o outro lado quer chegar no mesmo resultado benéfico, só que com métodos diferentes.
diferentes. Ou seja, nós somos os virtuosos e vocês são os vilões. ao invés de isolar os realmente preconceituosos e entender que a maioria das pessoas são a favor da representatividade, só que bem feita, que não vire panfletagem partidária pura e simples, não. É nerdola, é virjola, é incel, intel, snapdragon, é O fascista. problema maior é que ela já existia, né, mano? Ela já tava aí, tipo, já tava funcionando. Já tava lá, tipo, já tinha um monte de filme com protagonistas que eram minorias, tipo, já tinham vários atores. Por muito tempo, os atores mais famosos de Hollywood eram negros. Will Smith já foi esse cara, sabe? O maluco que podia fazer qualquer filme que ia ser um grande sucesso. Ed Murphy já foi esse cara. O The Rock, há pouco tempo, é esse cara, que é um que levanta a discussão toda vez que coloca ele, tipo, nossa, The Rock é branco. Cara, lá nos Estados Unidos, em geral, ele é visto mais como negro mesmo. Algumas pessoas até falam mais como indígena, sei lá. Enfim, ele dificilmente é visto por lá como branco. E esses caras já movimentavam bilhões, já eram os mais bem pagos, sabe? Tipo, os filmes que eles estrelavam eram um sucesso de audiência, de bilheteria. Já tinha essa representatividade pra caramba. Só que ela era normal, natural. As pessoas assistiam, gostavam, e tava todo mundo feliz, todo mundo bem, assistindo, consumindo suas obras lá. Tudo show de bola, perfeito, maravilhoso, lindo. Aí começaram a lacrar, começaram a forçar. Aí não bastava mais ter o Super Choque, que é um herói novo, negro, que todo mundo ama, uma animação que, putz, tá fazendo sucesso pra caramba, que tem episódio, inclusive, falando de racismo. Não, isso não é mais suficiente. A gente precisa de um Homem-Aranha negro. A gente precisa mudar a etnia do Nick Fury. E ó, eu tô pegando um exemplo de, não, mas o Nick Fury ficou legal, porque foi um dos primeiros feitos, né? Então a galera, tipo, naquela época não desconfiava até onde isso iria chegar. Precisa ficar forçando a barra, precisa ficar colocando pauta política, pauta de esquerda em tudo que é obra, sempre com só a narrativa deles, sem oferecer nunca nenhum contraponto. Enfim, começou a ficar essa desgraça que é hoje, né? Então o problema é que já tava rolando, né? Já tava funcionando. Então essa droga só veio pra estragar tudo mesmo. Mas antes de continuar com o assunto, uma palavrinha sobre o nosso patrocinador. Você tá cansado de se deparar com memes incríveis que pra você não tem a menor graça porque você não consegue entender uma única palavra? Olha só esse meme que eu vi aqui, muito bom, se liga. Deixa eu ver. Ah, tá em inglês. Você tá cansado de passar vergonha naquela entrevista de emprego porque o inglês não tá no seu currículo? Olha, você parece ser exatamente o que a gente tá procurando. Só tá faltando uma coisinha aqui. Você fala inglês? Claro. Oh, very nice. Well, let's go to the interview in English. How are you? Yes. Pois saiba que seus problemas acabaram. Com o método B-Way do excelentíssimo professor Jonas Bressan, você vai aprender a dominar o idioma do Bruce Wayne e do Tony Stark de forma fácil e descomplicada, focando justamente no que mais importa para você aprender a se comunicar como um verdadeiro americano. O método B-Way é super premiado e já se tornou o curso de inglês mais vendido da plataforma Eduz. Porque, meu amigo, qualidade aqui é o que não falta. Então não perca tempo e invista agora na sua profissionalização. Se você já tem o inglês básico, tá na hora de partir pro avançado. E se você já é fluente, indica o método B-Way para aquele seu amigo que ainda não é. Pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, sei lá. Pro seu cachorro aprender a latir inglês, quem sabe, não custa tentar. De repente, pode até mesmo ser um ótimo presente, pensa nisso. E olha só, com o meu link que tá ali na descrição do vídeo, você garante R$200 de desconto. E é claro, não menos importante, ainda ajuda a patrocinar esse belíssimo canal. Pô, você tá assistindo até a publi, é porque você gosta mesmo do meu conteúdo. Ou seja, é aquele tipo de oportunidade única em que todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai feliz. Acho que não precisamos de mais motivos, né? Então agora que eu já dei o recado, vamos voltar pro tema do vídeo. Blá blá blá. Irmão, você tem quantos anos pra ter esse raciocínio de um Tamagotchi? Isolando a galera preconceituosa que nem deveria estar nessa conversa, todo o resto quer uma representatividade que seja natural na história. Igual todo mundo ali, o Chris, Wakanda, Super Choque, Família Sacana. Não como uma Velma da vida, que para no meio da história e começa a ler um textão sobre a opinião da diretora Militonta. Vagabundo! O foda é que se extrapolou tanto que existem muitas obras que, assim como a Velma, não se preocupam em contar uma história, mas sim mostrar pra todo mundo aquela fanfic que ela criou no chuveiro e que no final todos os vidros de shampoo aplaudiram. Mesmo você sabendo que o que eu disse de fato está acontecendo, vai ter muito Zé Bunda dizendo que não existe cultura woke. Ah, claro. Pra vocês não existe cultura woke, não existe cultura do cancelamento, não existe teoria da ferradura, ou seja, todo fato que for contra a minha linha de pensamento, ao invés de eu pensar e ter a humildade de admitir a minha falha de raciocínio, não. Eu prefiro ignorar e bola pra frente, né, seu polha? Daí você chega nessa pessoa e pergunta, mas
Mas racismo ambiental existe? Claro que sim. Ar-condicionado machista existe? Sim. E a lógica do assalto existe? Tu concorda com essa hipocrisia, seu Madruga? Não! Sabendo agora que realmente existe, os exemplos mais bizarros disso são feitos pela Disney, Netflix, na verdade por toda Hollywood em geral. A Netflix mudou a etnia da Cleópatra em uma obra que queria demonstrar fatos históricos. Ah, mas os egípcios eram... Não começa. O próprio governo do Egito abriu um processo contra a Netflix por tentar, entre aspas, apagar a identidade egípcia. A Branca de Neve já não é mais branca como a neve, pronome neutro em Monster High e desenho infantil do boi não binário, discursinho a favor do socialismo em Homem-Formiga 3, She-Hulk. O erro dessa série é existir. A série do Gavião Arqueiro que foi sobre a Kate Bishop, a Mary Jane arrebenta um militar de mais de 100 quilos na Pera aí, ele tá reconhecendo que tem lacração no jogo do Homem-Aranha? base do Tai Chi Chuan. Todo personagem ruivo agora é trocado, lembrando que os ruivos também são uma minoria, mas aquela que não pode ser explorada por empresas bilionárias, né? Todos os homens viram umas completas mulas e as mulheres são fortes e indestrutíveis. Ah, mas isso já aconteceu no mundo masculino também. Sim, no filme do Zohan. A diferença é que lá era filme de comédia. No de vocês a coitada fala: Engole o meu martelo! Não, isso é piada, velho. Não tem como não, cara. Inacreditável. Mano, ela falou, engole meu martelo. Você tá de brincadeira, mano. O pessoal no cinema quando viu essa cena. Até na série de Sex Education, que já é bem pra frentex, foi estragada na última temporada por conta de forçação de barra. Você que assistiu assim como eu, gostou dessas personagens? Não, né? Esses aqui representaram muito mais, certo? Então... Acorda, Carol! Ah, mas é só filmezinho de herói e princesa. Vai reclamar disso? Peraí, mas não eram vocês que reclamavam de falta de representatividade nesses filmes? Ah! Sim, é óbvio que é algo fútil. Todo mundo é fútil e quer um entretenimento bom. O engraçado é que quem geralmente reclama disso é uma pessoa que sabe de tudo que aconteceu no BBB. E o pior é que não é fútil. Não é fútil porque molda a cultura. Não é fútil porque interfere diretamente na política. Parece fútil. Na verdade, isso é só uma desculpa pra tentar interditar o debate, né? Porque, ok, entretenimento é fútil. Só que política feita com entretenimento não é. Mas não é mesmo. More uma porra dessa? Com todo esse contexto em mente e entendendo que realmente é um problema, o efeito colateral disso são os nerdolas. Porém, infelizmente, muitas vezes os nerdolas extrapolam pra cacete devido a um movimento progressista tão grande que a resposta, obviamente, seria grande. O foda é que agora tratam qualquer coisa como lacração. Até mesmo a representatividade bem feita, como no caso do Miles Morales. Miles Morales é lacração. Ele é um dos primeiros casos e um dos casos que abriu porta pra todos os outros. Mas ele é. Quando Bendis, que é um belíssimo escritor, admite que Miles Morales foi inspirado em Barack Obama, que é um presidente de esquerda, você vai falar o quê? Bom, eu já não vou falar mais uma vez do Miles, porque pelo amor de Deus, né? Estão enchendo o saco querendo mais personagens originais como o Super Choque. E quando finalmente criam um do zero, ficam implicando porque ele tem mais poderzinho que o Piripaque. Criam do zero. O Miles é criado do zero. Que argumento merda, hein? Ou implicam porque ele usa um adesivo que remete à opinião dele. Ah, estão implicando porque ele usa um adesivo de um grupo terrorista, marxista, de extrema esquerda, onde os líderes desse movimento admitem que são marxistas treinados. Não tem nada demais, é só a opinião dele. E daí que agora a gente tem um Homem-Aranha, que é só uma cópia do Homem-Aranha em absolutamente tudo, com alguns buffzinhos, usando logo de movimento político de extrema esquerda inspirado no Barack Obama. Não é lacração? Ah, Henrique, pelo amor de Deus, cara. Você viu tudo de antes e você chega nesse ponto e você não entende. Tá de sacanagem, velho. Até o próprio Piripaque não se safou dessa. Estão enchendo o saco dele porque ele é contra a Revolve. O cara não perdeu o tio por isso? Meu irmão. Muito fraco dos argumentos, hein? Cara, eu não vou ficar batendo na tecla porque tudo isso aqui já foi derrubado minuciosamente, detalhe por detalhe no canal. Então vou só ficar repetindo os outros vídeos aqui. Se você apresentasse 1 milhão de estudos... Mas assim, você tá usando argumentos dos wokes. Não sei se você tá ligado, mas você tá usando os argumentos que os wokes usaram nessas discussões. Que são uma merda e que foram refutados, tipo, por tudo que você imaginar, mano. Por consistência, por lógica, nas HQs, pegando na origem. Vamos lá. Que quanto mais revólveres em um país, mais segurança, ele ainda seria contra. Pois existe um fator emocional no meio. Isso torna ele uma pessoa má? De forma alguma. Ele só tem uma opinião diferente da sua por... Isso torna você uma pessoa que não entende do que tá falando. Da experiência de vida dele. Daí cria-se canais que são especializados em encontrar supostas lacrações, fazendo exatamente como o Omelete. Só que do outro lado, de um lado tem um Omelete falando que a Velma é a melhor série já feita por quebrar padrões, e do outro tem um cara reclamando que no fundo de uma cena apareceu um indiano por 0,01 segundos. Quando que vai existir um equilíbrio nesta merda? Mas, cara, não vai existir equilíbrio se você usar falsa simetria pra tentar equalizar lados que não são iguais. Primeiro, o Omelete ganha bastante grana desses estúdios que são bilhardários e que estão financiando todo o meio cultural pra empurrar essa agenda goela abaixo. E aí do outro lado você tem meia dúzia de canal de YouTube independente que pena pra conseguir 1 ou 2 patrocínios depois de anos trabalhando e que tá reclamando dessa merda que tá
pegando e destruindo toda a indústria do entretenimento, todos os personagens que eles amam. Não é a mesma coisa, mano. Não tem o mesmo peso. Não tem como equilibrar, principalmente se você ficar fazendo essa comparação como se um lado fosse tão horrível e estivesse no mesmo patamar que o outro. Porque é a impressão que passa quando você conta dessa maneira que você tá contando no vídeo. Então, isso aqui é simplesmente bizarro. Vamos continuar. Mas tudo isso é proposital e financiado. Eu posso provar que as grandes empresas ganham muito com essa briga e marketing gratuito de ambos os lados. Agora a merda vai ser jogada no ventilador. Quem financia essa máquina? Existe um grupo de empresas e fundos bilionários que ganham em cima de você, que acha que tá salvando o mundo. Por exemplo, agora pro filme disputar nas premiações do Oscar, ele precisa seguir uma cota de diversidade. Olhando assim, não tem problema nenhum. Agora responde pra mim, o que vai... Na verdade tem. Como não tem? É literalmente racismo institucional. É discriminação institucional. Você tá ignorando a competência das pessoas para julgar elas por questões genéticas, como sexo, como raça. Mas vamos lá, não tem problema nenhum. vai fazer com aqueles filmes que é discriminação positiva, então não tem problema. não tem representatividade por fatores históricos ou geográficos? Vai deixar de ganhar o Oscar ou vai omitir fatos históricos? No caso do Mads Mikkelsen, ator dinamarquês, que fez o filme Terra Prometida, que se passa na Europa no século XVIII. Se for o melhor filme do mundo, não merece participar do Oscar por ser fiel à história? Teve uma repórter que perguntou desse jeito pra ele. Ô, macho escroto, cadê a diversidade? Ele respondeu: minha senhora, você tá me perguntando cadê a diversidade em um filme que se passa na Dinamarca em 1700 e bolinha? Tá vendo um problema que muitos filmes vão sofrer pra se enquadrar? O que os coreanos vão fazer nessa questão? Os asiáticos e europeus em geral tomaram na jabiraca. Agora imagina que uma regra muito parecida é imposta às empresas que querem receber investimento dos maiores fundos do mundo. Isso existe e tem nome, se chama ESG, que significa Environmental, Social and Governance, as práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. Resumindo, siga as regras. Se seu filme flopar, não importa, o dinheiro ainda vai entrar bem fundo lá no seu furico. Agora, se sua empresa não seguir essa cartilha ou questionar o efeito colateral dela, além de você não receber o dinheiro, você não faz negócio com mais ninguém do mercado. Parece muito com... Aqui ele tá descrevendo o capitalismo woke. Eu só tô interessado no desfecho da linha de raciocínio, porque ele começou a desenvolver esse raciocínio falando que os dois lados contribuem para que essa galera ganhe dinheiro. E até então ele só tá mostrando como isso tudo é uma máquina de controle woke. Não tem uma participação direta dos anti-woke. Na verdade, o que os anti-woke fazem é um boicote, porque eles não estão sendo atingidos. Eles estão sendo excluídos do mercado por completo. De que maneira exatamente eles estão contribuindo? Eu imagino que o que essa galera quer é que os anti-woke simplesmente deixem de existir. Porque aí eles não vão ter problema nenhum, não vão ficar sofrendo boicote, as obras não vão continuar flopando, eles não vão precisar ganhar dinheiro só de fundos de investimento, eles vão ganhar também nas bilheterias e tudo mais. Sei lá, tá esquisito demais esse raciocínio. filme Poderoso Chefão. Ah, mas eles têm poder pra isso? É claro que tem. A BlackRock, por exemplo, é quase dona do planeta Terra. Isso não é teoria da conspiração, são fatos. Você lembra do esquema da Mind Choquei que muita gente denunciou? Uma estrutura de poder Tudo de esquerda, eu tô... Ok, como é que os dois lados têm culpa? que pode elevar uma carreira do nada ou cancelar alguém? É tipo isso, porém, a nível global. Se uma sociedade se enquadra às regras que eles decidem, eles ganham duas coisas com essa agenda: mais poder e mais dinheiro. As empresas se moldam aos interesses deles. Cara, eu fico desgraçado das ideias com isso aqui, mano. O cara sabe de tudo, ele tá explicando tudo, ele tá mostrando. De um lado você tem as maiores empresas do mundo, sabe? Redes de financiamento que controlam o mundo inteiro praticamente. Você tem todo um aparelho global montado pra favorecer uma cartilha ideológica. E do outro lado, uns caras reclamando no YouTube. E é a mesma coisa. Os dois têm culpa, os dois são problemáticos. Como é que pode, velho? Na moral, que essa é a conclusão que alguém chega depois de olhar pra tudo isso? Os clientes também, consequentemente a mídia e os telespectadores, daí chega na classe política e por fim os interesses deles são sanados com leis que aumentam o poder do Estado, ferram um médio e pequeno empresário e beneficiam os grandes empresários que têm dinheiro e influência suficiente para bancar todas essas burocracias, menos os seus concorrentes que são menores. Parabéns, você acabou de descobrir o maior criador de monopólio que existe, o Estado. Por isso que eles financiam os estadistas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Tá aí, uma galera que odeia bilionários sendo bancada por eles, né? ai, bando de filho da puta. Quer alguns exemplos? O youtuber Henry Bugalho... Na verdade, eu queria entender por que a galera anti-woke também tem culpa de tudo isso que ele escreveu. Vocês lembram como é que começou essa linha de raciocínio toda que ele tá traçando aqui? Vamos voltar pro Henry Bugalho daqui a pouco, porque, assim, ele simplesmente não fechou o fio. Supostas lacrações, fazendo exatamente como o Omelete. Só que do outro lado, de um lado tem um Omelete falando que a Velma é a melhor série já feita por quebrar padrões, e do outro tem um cara reclamando que no fundo de uma cena apareceu um indiano por 0,01 segundos. Quando que vai existir um equilíbrio nesta merda? Mas tudo isso é proposital e financiado. Eu posso provar que as grandes empresas ganham muito com essa briga e marketing gratuito de ambos os lados. Agora... Então, ele falou que todo esse conflito ideológico era proposital e que ele ia provar
que os dois lados contribuem para toda essa rede de financiamento. Aí depois disso ele passa 4 minutos demonstrando como toda essa rede é só de esquerda, aparelhada pela esquerda, financiada pela esquerda, desenvolvida pra esquerda, e deixa completamente todos os anti-woke de fora da equação o tempo inteiro, do começo até o fim. Mas a gente também tem culpa de alguma maneira. Pô, mano, não dá, velho. Não dá pra levar a sério um troço desses. Eu achei que ele pelo menos ia forçar a barra falando que quando a gente tá criticando a agenda woke, a gente tá fazendo campanha, a gente tá trazendo publicidade pras obras e tá ajudando o filme a ficar na boca do povo. Achei que pelo menos ele ia tentar usar um argumento como esse pra falar que os dois lados têm sua parcela de culpa. O que já seria um argumento péssimo, porque não tem funcionado. O boca a boca negativo tem sido péssimo pras franquias. O que tem acontecido é que todas as obras woke, que as pessoas identificam como woke antes de estrearem, estão sendo fracassos retumbantes. A Disney tá colecionando um fracasso depois do outro. A única exceção recente é o filme da Barbie, porque a galera, antes do filme ser um sucesso estrondoso, não tinha identificado que o filme seria hard fame. Mas, pô, tira Barbie da equação, que seja o grande sucesso woke aí dos últimos tempos, você não tem mais nada. Então, simplesmente não faz sentido. Não faz sentido. E ele realmente não explicou, não foi pra esse lado. Eu não sei se em algum momento ele ainda vai conectar, mas ele passou o resto do vídeo daqui em diante praticamente contando toda a estrutura capitalista woke. Capitalista, né? Enfim, é como é chamado, mas é um monopólio, oligopólio, então não é exatamente capitalista. Nossa, eu entraria em questões conceituais que eu não quero levar a discussão pra esse lado. Mas enfim, eu fico de cara, mano, porque o maluco sabe de BlackRock, sabe de ESG, sabe como é que funciona, que a esquerda aparelhou a droga toda, sabe da Mind, sabe do financiamento do Henry Bugalho, e mesmo assim, os dois lados, de alguma forma, são responsáveis. Tá bom, né? Ações gringas fizeram com alguns criadores de conteúdo para falar mal do Bonoro e favorecer o Lila. Inclusive, de acordo com ele, no meio dos que receberam dinheiro, tinha um comediante militante bem famoso. Consegue imaginar quem é? Porque eu não sei. Todo mundo ficou quietinho sobre esse caso, né? Não eram vocês que eram a favor da democracia? Só de expor isso eu posso perder o meu canal, então pelo menos comenta a calabresinha frita para me ajudar. Mas não é a primeira vez que essas ONGs gringas tentam interferir nos interesses brasileiros. Lembra de quando alguém era cancelado e iam atrás dos patrocinadores para tentar ferrar a pessoa? O grupo que fazia mais... Sleeping Giants, mais um grupo de esquerda. A maioria desses cancelamentos se chama Sleeping Giants, e por coincidência do destino, acabou de sair nos jornais que eles receberam 2,5 milhões de reais de fundações dos Estados Unidos, para supostamente fazer a função de acabar com a opinião divergente e indo atrás dos patrocinadores. Tá, mas a culpa ainda é, pelo menos uma parte nossa. Quando você tava falando disso, você tava falando de equilíbrio. Passava muito a sensação de que nós somos tão culpados e responsáveis quanto eles. Só que você não sabe explicar como, né? Agora que eu te provei que existem vários casos de implementação de uma agenda progressista no mundo, fica meio feio dizer que cultura woke não existe, né? Isso que eu só falei dos casos que vazaram que são peixes pequenos. Agora imagina os grandes. Quer ficar naquele pique? Segue. É isso, mano. Termina o vídeo aqui, ele realmente mostrou que, no fim das contas, é só a esquerda mesmo. Mas tem que falar que a culpa é dos dois lados pra mostrar que ele é isento, que ele é imparcial, que ele sim, tipo... Não vamos falar que é só a esquerda que tá ferrando a droga toda e que a direita tá tentando lutar contra, resistir. Não. Se você luta contra uma cultura hegemônica que tá doutrinando geral, que tá destruindo as obras que você ama, pra empurrar a ideologia política na cabeça de todo mundo, ideologia política de esquerda que ferra todos os países em que é implementado, e que tá usando um sistema global capitalista com um oligopólio bizarro que financia todo mundo pra ir seguir sempre nessa direção ideológica apenas, você também é parte do problema. Então o que a gente deveria fazer? Parar de... É a mesma pergunta que eu fiz pro cara do intermediador. Então, como é que a gente faz pra lutar contra isso sem ser parte do problema, mano? Passa pra mim a brilhante resposta. Como é que faz? Tem que parar de reclamar? Qual que é a solução? Se os nerdolas saírem, então o problema fica menor? Se a gente deixar os wokes livres pra fazer essa merda toda, sem nenhuma oposição, sem nenhuma resistência, aí melhora a situação, já que a gente também é parte do problema? Eu não entendo, é sempre uma crítica idiota que coloca o mesmo peso em duas coisas que são completamente... Assim, não tem comparação entre os dois lados e não tem uma solução, né? Não tem uma alternativa. É só, tipo... Eu vou bater nos dois pra mostrar que eu consigo ver o problema dos dois lados, que eu sou isento. Mas não oferece uma solução. Como é que se combate a cultura woke, que o próprio cara mostrou é um monopólio global, sem também ser parte do problema? Como? Se tem uma forma de fazer isso sem ser parte do problema, me explica. Ah, é só não ver lacração em tudo. Você mostrou, cara, que tem lacração em tudo. Que tem um financiamento bilhardário global que é usado pra financiar e pra colocar esse negócio em tudo. Se tem
toda essa rede por trás da cultura woke, por que você acha ainda que é algum exagero falar que sim, tem lacração no Aranhaverso e no jogo do Homem-Aranha? Você mostrou uma cena lacradora do jogo do Homem-Aranha? Pouco depois de falar que o jogo do Homem-Aranha não era lacrador, quem falava que o jogo do Homem-Aranha era lacrador tava sendo bobo. Assim, cara, eu só, tipo... Você precisa fazer isso? Eu não sei se ele realmente acredita que, sei lá, os nerdolas também são parte do problema, que deve ser criticado porque senão a gente não vai conseguir resolver isso. Ou se é só pra pagar isento, porque não faz sentido na minha cabeça. O maluco ter noção de toda a dimensão do problema da ideologia woke e ainda assim, em alguns momentos, tentar equalizar os dois lados. Cara, seja justo. Ser justo é muito melhor do que ser isento. Não que ele seja isento, ele falou que ele é de direita, claramente ele entende que a ideologia woke é um problema. Mas sei lá, parece que em alguns momentos dá um medinho de assumir que não, é um problema mesmo, e tem que combater essa droga. E tem lacração em tudo hoje em dia, infelizmente, porque os caras estão financiando pra que tenha. Ele sabe disso, claramente. Sei lá, pra quê? Assim, por mais que eu tenha coringado, porque eu já tô cansado dessa postura de descrever os dois cenários e depois, de alguma maneira, tentar jogar tudo no mesmo pote. Não é como se o vídeo fosse todo horrível. Não, tem muitas coisas, tem muitas boas informações no vídeo, né? Tem informações que são boas, que estão corretas, e ele descreve o problema da cultura woke em poucos minutos, né? 14 minutos. Só que ele dá umas tropeçadas que são muito feias. Ele falou que não tem problema discordar, né? Que isso mostra que a gente tem senso crítico. Espero que ele continue acreditando nisso. Eu também acho que não tem problema discordar. Mas, pô, eu tenho muita dificuldade de entender. Como que o maluco manja de ESG, de BlackRock, sabe que tá tudo aparelhado em Hollywood e ainda assim ele fala, mas os nerdola também tem culpa, os nerdola também são chatos, os nerdola também estão vendo lacração em tudo, e não percebe que inclusive o fenômeno de ver lacração em tudo não é culpa dos nerdola, mas sim da agenda woke também. Bom, em Geek eu não te conheço e espero que você não tenha se ofendido com o meu vídeo. Imagino que a gente deve concordar bem mais do que discordar, né? Então, enfim, ficam aí os meus contrapontos. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Antes de ir embora, não esquece, curte, compartilha, passa o vídeo adiante, dá uma olhada nos links ali da descrição, se inscreve se ainda não for inscrito. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.